Quero agradecer a sua atenção. Obrigado por dar o seu tempo. Hoje quero compartilhar com você um assunto que julgo de suma importância, principalmente nos momentos que a nossa nação brasileira está passando. Pense comigo. O tema que quero compartilhar com você hoje diz respeito ao que se diz poder. Isto mesmo. O que você, meu amigo, minha amiga, pensa quando alguém, ou quando você lê, ou quando você tem um texto, um artigo, quando a palavra poder está envolvida no contexto daquilo que você está observando, lendo ou falando. O que é poder? O que você imagina ser poder? Muito bem. É sobre isso que quero compartilhar com você. Sobre o poder. Esse será o tema da nossa conversa. Muito bem. Poder é uma palavra que tem origem latina e literalmente ela quer dizer deliberar, agir, mandar. E dependendo do contexto, a faculdade do conteúdo que você pode estar lendo ou pesquisando, ela pode também estar falando de uma autoridade ou soberania. Sim, estamos passando por um momento bem próximo das eleições e é um assunto que devemos dar grande atenção, porque ao escolhermos alguém para nos representar na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação, nós estamos assinando um acordo onde você e eu entregamos para esta pessoa que foi escolhida através do voto poderes. Sim, ela passa a exercer uma autoridade e soberania sobre o meu e o seu ato, como os atos de toda a sociedade envolvida neste episódio. Bom, é muito importante refletir, porque poder também tem uma relação com a capacidade de realizar algo. Aquilo que se pode ou que se tem a vontade de fazer ou realizar. Entregamos isto para alguém. Esta pessoa, ela vai representar uma vontade coletiva e muitas vezes regional, e por outras tomará decisões de cunho pessoal. Neste sentido, devemos entender de uma forma um pouco mais profunda o contexto de poder. Estou retratando praticamente mais no campo político. Por que no campo político? Porque é muito necessário saber como que o poder está sendo administrado
Porque quando falo no campo político, eu estou retratando o assunto a nível de Estado. Sim, por isso gostaria que você entendesse a definição, que o poder é como uma capacidade soberana onde certos elementos se baseará constitucionalmente perante as leis do poder nacional, estadual e municipal para exercer suas funções. Por outro lado, temos que prestar atenção como o executor do poder, como ele age e como a ordem é estabelecida em sua administração sócio e política, onde o mesmo estará atuando. Nesse sentido, temos que observar de forma mais profunda e entender formas de poder. Existem poderes que podemos chamar de abuso de poder. Existe uma outra forma que podemos entender como autoritarismo. Existe um outro mecanismo de poder que às vezes é de coerção. Existe o poder de ditadura e, politicamente mais organizado, existe o poder geopolítico, como também as relações de poderes para administrar as necessidades mais diversas de um território nacional. O Brasil, por se tratar de uma nação praticamente continental, tanto eu quanto você temos que ter um trato especial ao entender sobre poder. Por quê? Porque existe muito por aí abuso de poder. Sim, abuso de poder é uma das coisas que mais estamos observando nos debates e nas brigas entre os candidatos ao poder, neste momento, no cenário nacional do Brasil. Quando eu falo de abuso de poder, eu quero dizer que é o ato ou efeito de impor a vontade de um sobre o outro. Sim, eu abuso quando eu imponho a minha vontade sobre outra pessoa que muitas das vezes não aceita as minhas ideias, como eu penso. O abuso de poder, ele vai totalmente ao contrário de uma democracia direta. Então, eu quero dizer, para que não possamos esquecer, o abuso de poder pode se dar em diversos níveis de poder, desde o doméstico, entre os membros de uma mesma família, até os níveis mais abrangentes. Verdade? Vou discursar alguns comentários sobre isso com você. O poder, às vezes, ele é exercido economicamente, de uma forma política ou qualquer outra forma a partir da qual o indivíduo ou
a coletividade tem influência direta sobre os outros. Sim, o abuso caracteriza-se pelo uso ilegal ou coercivo deste poder para atingir um determinado fim. O expoente máximo do abuso do poder é a submissão de outrem às diversas formas de escravidão. Existem pessoas que na sua própria casa ela não tem a liberdade de ir e vir, de pensar. Muitas vezes, no domínio familiar, indivíduos passam por abuso de autoridade. Talvez porque more no mesmo teto, que pertence a alguém, ou faz usufruto de alimento, vestuário, de alguém que patrocina sua subsistência. E muitas das vezes, este indivíduo não tem autoridade ou vontade própria. É uma forma de abuso de poder. Neste sentido, indo para retratarmos o poder de uma forma mais abrangente, a noção de poder envolve aspectos mais amplos e complexos do que o mero exercício da autoridade sobre outra pessoa. O poder pode ser exercido desde formas mais sutis, como já disse, até aos níveis mais explícitos e comumente identificáveis. Assim sendo, caracterizar o abuso de poder pode deixar de ser uma tarefa de simples identificação da ação do forte sobre o fraco, passando a considerar que o poder em determinadas situações e circunstâncias muda de mãos e ganha nuances implícitas que dificultam a identificação do abuso do poder. Veja, muitas das vezes ocorrem uma pessoa em situação desvantajosa que saiba identificar em que aspectos tem poder. Pode usar de artifícios abusivos para sair da posição desvantajosa. Isso pode ser facilmente identificado, principalmente em países democráticos, nos quais os direitos das minorias são salvaguardados e que indivíduos pertencem a estas minorias aproveitam-se do argumento do politicamente correto para neutralizar seus adversários em questões jurídicas, por exemplo. Penso que, nestes casos, o direito adquirido legitimamente e ideologicamente correto, aceite socialmente, passa a ser uma forma de poder nas mãos de quem o detém. Poder este que pode ser exercido de forma genuína ou da forma abusiva, dependendo do caso. Veja bem, existem muitas formas de abuso de poder. Tanto eu quanto você temos que entender estas formas de abuso. Quero simplesmente discutir e comentar alguns. 5 deles com você. O primeiro seria o poder econômico, porque não existe em nenhuma sociedade um poder mais soberano do que o econômico, porque é o viés que mantém a família, as estruturas e infraestrutura e as decisões de uma nação. O uso da autoridade
tem que ser observado neste quesito econômico. Quando o indivíduo ou coletividade legítima tira vantagem ilícita do direito ou bens materiais em detrimento de outrem, está ocorrendo um perigo muito grande. Pois quando a soberania econômica não é bem dividida em várias fatias de bolo, ocorre as desgraças sociais, o abuso, a violência, o roubo, o assalto, o furto, o latrocínio. Uma das piores dificuldades de uma nação. Existe também, em segundo lugar, o abuso político de determinadas pessoas. O uso da autoridade legítima ou da influência para sobrepujar o mais fraco de modo ilegítimo. É um grande perigo quando aquele que de forma legítima está representando a Constituição e a federação de uma nação se utiliza do poder a ele atribuído, se utilizando nas suas decisões de formas parciais, sem das quais sejam coletivas e totalitárias. Existe também abuso de poder quando as pessoas detêm o domínio da informação. Sim, esse é o terceiro abuso que estou te informando. Sim, o abuso da informação. É muito importante que eu e você entendamos que recurso utilizado por quem detém o conhecimento ou a informação e os nega aos demais como forma de proteger ou de tirar vantagem é crime. Sim, e isso ocorre muito na nossa nação, diante de políticos, empresários, intelectuais e grupos formadores de opinião, de mídias, jornalistas, donos de rádio e televisão, indivíduos quais têm domínio da informação, mas muitas vezes nem sempre o que é correto e certo é divulgado. Fique atento. Quero compartilhar o quarto abuso de poder. Está no campo ideológico. Sim, no campo das ideologias, das estratégias que são formadas. Veja bem, quando se utiliza ilicitamente da ideologia socialmente aceita como forma de tirar vantagens ou de vencer opositores, também é um ato ilícito. E tanto eu quanto você temos que ver esse quarto abuso de forma mais clínica e atender o que as pessoas estão tentando formar de forma ideológica em nossas opiniões. O abuso do poder também tem o quinto passo, que é muito perigoso, mas perigosíssimo. Seria o apadrinhamento, ou seja, nepotismo. Sim, o nepotismo, esse quinto abuso do poder. É muito perigoso, meu querido, você que está me ouvindo, minha querida. O uso de notoriedade, conhecimentos ou autoridade para favorecer outrem de forma ilícita também é perigoso. É o que estamos vendo nestas denúncias que ocorrem tão próximas das eleições. Então não se esqueça,
as 5 formas de abuso de poder que devemos notar nas nossas decisões. Principalmente, em primeiro lugar, o abuso econômico. Em segundo, o abuso político. Em terceiro, o abuso do domínio da informação. Em quarto, o abuso ideológico. Em quinto, o nepotismo. Esses temas que acabei de relatar com você são coisas que temos que estar atentos. Temos que perceber o que está acontecendo. Porque os direitos e as garantias legais asseguradas ao exercício que podemos ter na nossa vida profissional, familiar, estudantil, individual, social, nós temos que aprender a garantir a inviolabilidade desses aspectos. Porque quando perdemos estes direitos, algo de muito ruim pode ocorrer na nossa vida. Temos que ter uma noção. Temos que tomar cuidado com os assédios, com os atos involuntários que muitas vezes nos sucedem, e por não sabermos como transcorrer sobre esse assunto, temos impressões que muitas vezes não são as mais certas. Bom, temos que entender que através do poder em aspectos regionais sempre existirá uma demanda emergência para determinados aspectos e assuntos. Meu amigo, minha amiga, cada cidade, cada município, cada estado e cada nação, cada país, muitas das suas vezes existem projetos geopolíticos de poder. Projetos que muitas vezes tem mais acesso às pessoas da cúpula do que a sua própria população. Muitas vezes esses projetos geopolíticos, ele tem uma função internacional, interesses múltiplos de políticas internacionais. Temos que estar atento como as pessoas que se encontram representando o poder que auferimos a ela em suas decisões em benefícios de outrem. Quero dizer com isso que tanto eu quanto você não podemos esquecer que o poder é algo sociológico, é algo que faz parte da sociedade de modo geral. Não podemos negar. Os empresários têm poder nas suas empresas. Os chefes de família também exercem o poder sobre seus familiares. Os bairros, as comunidades também exercem poder sobre aqueles que estão transitando nestes bairros. Existem diversas formas de poder. O poder político, o poder militar, o poder social e o poder individual. Este poder, este sim, você pode administrar de forma
que você venha corrigir atos e maneira de pensar. O que eu quero com esta argumentação de hoje é deixar bem claro para mim e para você como vamos nesta fase de eleição votar para aqueles que estão e estarão representando nossos interesses e nossas vidas no poder. Quero te agradecer pela sua atenção. Quero dizer que você é uma pessoa importante, que você tem uma mente brilhante, que você merece ocupar os melhores lugares nesta sociedade. E o que eu desejo, que neste momento, tanto eu quanto você, venhamos refletir de que forma iremos decidir sobre aqueles que estarão dirigindo os poderes de nossa nação brasileira. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo carinho, um forte abraço, até logo mais.